Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal, começando a fazer vídeos para o concurso da CEOP, a Secretaria de Estado de Obras Públicas. Vou começar pela parte da legislação, que é o regime jurídico que sempre cai nas provas dos concursos do Estado do Pará, que é a Lei 5.810. Então, nossa primeira questão da banca CETAP, ela diz assim: ao ser aprovado e classificado no concurso público, o candidato será nomeado e tomará posse no respectivo cargo, conforme os ditames previstos na Lei Estadual 5.810. E suas alterações, se houver, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis da administração diretas, autarquias e fundações públicas do Estado do Pará. A respeito da posse, apenas não é correto afirmar. Então, ele quer a incorreta. Aqui não está escrito na posse, na lei estadual. Então, quando a gente vai procurar sobre a posse, a gente encontra lá no artigo 16. Lembrando que a posse é depois que o candidato é nomeado. Logo, a posse é o ato da investidura, ou seja, na nomeação a gente chamou a galera. E na posse, ela vai ser investida a pessoa. Vai ser investida em quê? No cargo público em que a pessoa se inscreveu ou na função gratificada. Aí no parágrafo único ele diz: não haverá posse, então há casos em que a posse não ocorre. Quais são esses casos? Que eu já vi caindo isso em questão de concurso. São os casos de promoção e reintegração. Então são apenas dois casos que não ocorre a posse. No artigo 22 ele diz assim: a posse ocorrerá no prazo de 30 dias. Então, logo quando você é nomeado, você tem 30 dias para tomar o ato da investidura, para assinar os documentos, entregar os documentos, cópia de sua documentação, tudinho. Então, o prazo é de 30 dias contados de quando? Da publicação do ato do provimento no Diário Oficial do Estado. Por isso que a gente tem que ficar acompanhando o Diário Oficial. Quem não tem facilidade ou até mesmo vontade de ficar olhando o Diário Oficial, é bom a gente ter essa habilidade. Porque quem é concurseiro sabe que muitas vezes os concursos eles chamam os candidatos sem avisar ninguém. Eles apenas avisam no Diário Oficial. E é aqui que muitas vezes a pessoa perde a vaga. Então é por isso que a gente tem que olhar sempre o Diário Oficial do Estado, acompanhar como é que estão os concursos públicos e tudo. E uma dessas coisas importantes a serem vistas no Diário Oficial seria a posse. O prazo para a posse, lembra lá quanto é o prazo da posse? 30 dias. Ele pode ser prorrogado por quanto? Por 15 dias. Então, você é nomeado para tomar posse. A posse em quantos dias? 30 dias. Mas pode ser prorrogado esse período? Pode. Por quanto? 15 dias. Em existindo necessidade comprovada para o preenchimento dos requisitos para a posse, conforme prejuízo da administração. E mais algumas coisinhas assim interessantes da posse aqui. O prazo do servidor em férias, então, olha só, nos casos em que o servidor estiver em férias ou licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, será contado do término do impedimento. Outra coisa, se a posse não se concretizar, ou seja, se não ocorrer naqueles 30 dias e também se não ocorrer naqueles 15 dias a mais, o que acontece? O ato do provimento será tornado sem efeito. Então, isso ocorre quando não se toma posse, não se toma a investidura do cargo público. No ato da posse, o servidor apresentará, lembra que eu falei, são várias documentações, e uma delas é o quê? A declaração de bens e valores, que constitui seu patrimônio, e a declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. E ainda tem umas outras declarações que a gente também entrega, por exemplo, que não sofreu nenhum PAD, ou que não faz parte de nenhuma gerência, ou participação de como societário em alguma outra empresa. Então, isso daqui é tudo sobre a posse. Então, voltando na questão, onde ele quer a informação incorreta, então bora lá. Se a posse não se concretizar dentro do prazo, lembra lá, dentro do prazo, que quais são os prazos? 30 dias e depois pode ser mais 15 dias. Se não ocorrer essa investidura no cargo, o que acontece? O ato do provimento será tornado sem efeito? Sim, justamente acabamos de ver isso no regime jurídico. Letra B. O prazo para a posse poderá ser prorrogado por mais 30 dias? Não. Até porque, primeiramente, ela é 30 dias e depois ela pode ser prorrogada por quanto? A metade de 30. Quanto é a metade de 30? 15 dias. Então, letra B já é incorreta. Letra C.
A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, como a gente acabou de falar, contados a partir de quando? Da publicação do ato do provimento do Diário Oficial do Estado. Letra D. O prazo do servidor em férias, licença ou afastado por qualquer outro motivo legal será contado a partir de quando? Do término do impedimento. Letra E. O prazo para posse poderá ser prorrogado por mais 15 dias, acabamos de falar, em existindo necessidade comprovada para o preenchimento dos requisitos para a posse, conforme o juízo da administração. Então, a letra B é incorreta na questão. A segunda questão do regime jurídico, ela diz assim: além das demais vantagens previstas na lei estadual e alterações, se houver, será concedido ao servidor, exceto, então vai ser sobre as vantagens. E isso está lá no artigo 127. Ele diz que, além do vencimento, o servidor poderá receber as seguintes vantagens. E quais são essas vantagens? Nós temos os adicionais, as gratificações, as diárias, ajuda de custo, salário família, indenizações. Isso aqui a gente lê bastante nos regimes jurídicos. Só que eu quis chamar atenção para esse último item aqui, que até eu ainda não tinha avaliado nem lido direito isso aqui, que são as outras vantagens e concessões previstas em lei. Então, isso aqui é dado ao servidor, por exemplo, em caso de participação no programa de formação do patrimônio do servidor público, também o Vale Transporte, nos termos da legislação federal, também auxílio natalidade, que corresponde ao quê? A um salário mínimo. Mas isso só ocorre quando? Após a apresentação da certidão de nascimento, lógico que a gente está falando de natalidade, para a inscrição de quem? Do dependente, do seu filho. Letra D. Também é concedido o auxílio doença, que correspondente a um mês de remuneração após cada período consecutivo de quantos meses de licença? 6 meses de licença para tratamento de saúde. Letra E. Custeio de tratamento de saúde quando laudo da junta médica oficial atestar tratar-se de lesão produzida por acidente. Aonde? Claro que é em serviço ou doença profissional. Letra F. Quando o estudante, mediante comprovação, regime de compensação para a realização de provas e abonos de faltas para o exame vestibular. Então, voltando na questão, ele quer a alternativa que está incorreta, ou seja, mais uma vez aqui não está escrito no regime jurídico. Então, letra A. Bora ver se é uma vantagem que está prevista no regime. Seria a participação no programa de formação do patrimônio do servidor público? Sim, a gente acabou de ver. Letra B. Vale transporte nos termos de legislação federal? Sim. Letra C. Auxílio natalidade, a gente acabou de ver também, que é correspondente a quanto? A um salário mínimo. É bom a gente lembrar dessa quantidade aqui. Após a apresentação da certidão de nascimento para inscrição de seus dependentes? Sim. Letra D. Auxílio doença, que correspondente a um mês de remuneração após cada período consecutivo de quanto? De 6 meses de licença para tratamento de saúde, correto? Então, o que sobra aqui seria a letra E, que diz sobre o custeio de tratamento de saúde. Quando o laudo de junta médica oficial atestar tratar-se de lesão produzida por acidente fora? Não, é dentro do serviço, olha só. Eu vou mostrar mais uma vez. Tem que ser em serviço ou doença profissional. Então, é por isso que a letra E está incorreta. E já finalizando, a gente vai ver sobre essas licenças na atividade política. Então, olha lá. Conforme estabelece o regime jurídico, o servidor terá direito à licença para atividade política, obedecendo o disposto na legislação federal específica. Ao servidor investido em mandado eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Então, bora lá no regime jurídico que fala dessa parte aqui, que é no artigo 94. Então, o servidor terá direito, sim, à licença para atividade política de acordo com a legislação federal. Então, nesse caso, o que acontece? Por exemplo, quando se trata de um mandato federal ou estadual, ficará afastado do cargo ou função. Então, há um afastamento nesses mandados aqui, federal ou estadual. Agora, quando for falar em prefeito, a palavra-chave que a gente tem que lembrar é optar. Então, olha só, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então, ele vai optar, vai escolher qual a remuneração melhor para ele. Então, por último, seria investido no mandato de vereador. Então, a palavra-chave para vereador seria a compatibilidade. Por quê?
Quando há compatibilidade de horário, ou seja, dá certinho, por exemplo, trabalha de manhã e depois trabalha à tarde, nesse caso, quando há compatível de horário, ele perceberá, ou seja, receberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo na remuneração do cargo eletivo. Então, ele vai trabalhar nos dois e vai receber dos dois. Então, a compatibilidade, no caso do vereador, a gente tem que lembrar sempre nessa situação. Letra B. Não havendo, se não vai haver, então ele vai ter que o quê? Ou escolher, ou optar como o prefeito. Então, não havendo compatibilidade, será afastado do cargo, sendo facultado optar pela sua remuneração. Então, olha só, no finalzinho, é igual o prefeito. E quando a gente volta na questão, bora lá. Primeiro, ele diz, tratando-se do mandato federal ou estadual, ficará afastado do cargo ou função, é isso mesmo que a gente acabou de ver. Segundo item, investido num mandato de prefeito. Lembra lá quando a gente fala de prefeito, a palavra-chave é optar, optar pela remuneração, então bora lá. Será afastado do cargo ou função, isso mesmo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, exatamente. Item 3. Investido no cargo de vereador, lembra da palavra-chave lá para vereador, que é compatibilidade? Então, havendo compatibilidade de horário, ou seja, trabalhar de manhã e depois à tarde, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo de remuneração no cargo eletivo. É isso mesmo. Então, a gente está verificando que está falando tudo correto. Então, bora só ver esse último item aqui. Investido no cargo de vereador, mais uma vez, não havendo compatibilidade de seus horários, então quando não tem essa compatibilidade, ele é igual ao prefeito. Então, bora ver o final aqui. Será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Exatamente. Então, com isso, a alternativa correta dessa questão aqui é a letra E.